Meu nome é Demétrios César Rodrigues e eu sou voluntário do Instituto Chico Xavier. Então, estamos recebendo aqui as cidades das pessoas que estão na palestra virtual. O Marcos está trabalhando em Campinas, a Maria Cecília é de São Paulo, a Hélia é de Descalvado, São Paulo, Selma é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Sueli de Mariporã, São Paulo, Kellen Maia, São Paulo, Tatuapé, mas é de Uberaba, Renata de São Paulo, capital, a Jane é moradora de Brasília, não sei se estou falando certo, se é Jane ou Jane, mas estou lendo conforme escrita. O Carlos é de Tupã, São Paulo, Maria Cecília de São Paulo, Ana de Praia Grande, São Paulo, Ana Maria de Brasília, Vera Lúcia de Pindamonhangaba, São Paulo, a Fernanda é de Salvador, na Bahia, a Vanessa de Dourados, MS, eu acho que é Mato Grosso do Sul, né? Morando em Curitiba, Paraná. Então, como eu disse, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Instituto Chico Xavier é uma entidade virtual que tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita, o espiritismo. O Instituto Chico Xavier foi fundado em Itu, São Paulo, é onde ocorre mais palestras ao vivo. A maioria dos voluntários são de lá. Eu sou o único de outro estado. Então, eu sou responsável pelas palestras virtuais. Vamos dar início à parte número 4 da série Reforma Íntima através do Espiritismo. O título, o assunto, digamos assim, dessa parte será Reformando os Objetivos Identificados. Pois na parte 2 nós realizamos as perguntas objetivas e com as respostas dessas perguntas, vocês encontram no site esse material, tá? Com as respostas, seguimos para a parte 3, que conversamos sobre como identificar então objetivos para a reforma íntima. Eu respondi as perguntas, conforme eu disse, eu estou realizando na verdade, mais reformas íntimas na minha vida, então eu estou participando ativamente. E agora, com os objetivos identificados, nós vamos ver como que vamos reformando, nos aperfeiçoando ou deixando de executar alguma coisa que consideramos uma má inclinação nossa. Para alcançar os nossos objetivos na reforma íntima, podemos colocar em prática alguns procedimentos. O primeiro seria a teoria e prática da lei de Deus, segundo o Espiritismo. O segundo seria a elevação dos pensamentos através da leitura edificante e o Evangelho no lar. E o terceiro, a reconciliações através do perdão, resgatando karmas e curando mágoas e ressentimentos. Por último, nós podemos identificar a nossa missão, os nossos objetivos planejados antes de reencarnar. Então nós podemos nos estudar para identificar qual foi o nosso planejamento reencarnatório. Então nós falamos aqui sobre 4 procedimentos. Esses procedimentos vão ser estudados um a um nas palestras virtuais. Nós vamos pegar o primeiro agora, que é a teoria e prática da lei de Deus, que é a lei natural, segundo o Espiritismo. O Espiritismo divide a lei de Deus em 10 partes. Estas leis são consideradas leis morais do Espiritismo. São elas: lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição,
lei da liberdade e, por fim, a lei da justiça, amor e caridade. Então, estudando essas leis, as leis morais, nós vamos ter a teoria, mas nós temos que colocar em prática. Colocando em prática estas leis, nós vamos conseguir reformar qualquer objetivo que tenhamos para a nossa reforma íntima. A primeira é a lei da adoração. Na pergunta 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a lei da adoração? Em que consiste a adoração? Consiste em elevar o pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. E a pergunta 653 do Livro dos Espíritos, a adoração necessita de manifestações exteriores? E a resposta dos Espíritos foi: a verdadeira adoração está no coração. O homem deve lembrar-se de que todas as suas ações, Deus está sempre a observá-lo. Na pergunta sugestiva, até o número, na pergunta 666, que diz assim: podemos orar aos bons espíritos? E a resposta foi: pode-se orar aos bons espíritos, que são os mensageiros de Deus e executam suas vontades. Mas o poder dos bons espíritos é proporcional à superioridade que já tenham alcançado, e depende sempre do Senhor de todas as coisas, pois sem a sua permissão nada se pode fazer. É por isso que as preces que dirigimos a esses espíritos só são edificantes se forem aceitas por Deus. Essas perguntas e respostas, então, são do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a teoria da lei da adoração. Resumidamente, podemos colocar em prática da seguinte maneira: através da prática constante da análise de todos os nossos pensamentos e ações, para estarmos sempre pensando e agindo conforme a lei de Deus, com amor ao próximo, visando o bem. Essa é uma forma excelente de adorarmos a Deus, pois quem ama o próximo, ama Deus. E quem adora a Deus, mas não ama o próximo, então não ama a Deus. Então, essa é uma prática excelente. Como é que nós vamos adorar a Deus? Amando o próximo. Esse é o básico. O básico é amar ao próximo. Depois, podemos colocar aí a oração. Podemos colocar o Evangelho no lar. A leitura edificante. Enfim, qualquer forma que tenhamos de adoração. Mas o prioritário, o essencial, é amar o próximo. Porque é assim que nós vamos mostrar realmente que amamos Deus. Porque senão nós vamos nos tornar apenas religiosos, né? Simplesmente dizendo que ama Deus, mas nossa vida vivemos contrário ao amor de Deus para com todos. Conforme disse Jesus Cristo: amai o próximo como a nós mesmos. A lei número 2 é a lei do trabalho. O Livro dos Espíritos tem vários esclarecimentos sobre a lei do trabalho. Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos foi: o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. A pergunta 676 diz assim: por que o trabalho é imposto ao homem? Por quê? Vamos saber agora. Resposta: é uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância
força intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então, esses esclarecimentos que estão contidos no Livro dos Espíritos são de fácil entendimento. Nós temos que trabalhar. O trabalho leva ao aperfeiçoamento intelectual também, em alguns casos. Então, a prática da lei do trabalho, uma sugestão de como colocar em prática para buscar reformar os objetivos identificados para a reforma íntima, seria assim. No plano físico, o dicionário nos dá este significado para o trabalho. Aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. No plano espiritual, podemos considerar a aplicação das forças e faculdades do espírito para alcançar um determinado fim. Então, além de uma necessidade, temos no trabalho um meio para impulsionarmos a nossa evolução, pois o trabalho ocasiona a busca constante do aperfeiçoamento intelectual. Com isso, chegamos à lei do progresso, transformando o aperfeiçoamento intelectual em uma ferramenta para buscarmos o aperfeiçoamento moral. Tem até aquele ditado que diz: o trabalho edifica o homem, né? Na terceira lei, lei da reprodução. No Livro dos Espíritos, na pergunta 686, diz assim: a reprodução dos seres é uma lei da natureza? E a resposta foi: certamente. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. Na pergunta 689, os homens atuais constituem uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E a resposta dos espíritos: os homens atuais são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, pelo seu crescimento, tende a se expandir por toda a Terra e se substituir às raças que se extinguem. Então, a prática da lei de reprodução nos esclarece sobre a verdade contida na teoria da evolução das espécies. Sabendo que, se como espíritos estamos evoluindo, essa evolução está, por enquanto, vinculada também à evolução do corpo físico, que ocorre durante as reencarnações que temos no nosso estado atual do planeta. Na lei da reprodução, na lei da conservação, temos esclarecimentos no Livro dos Espíritos, na pergunta 702, que diz assim: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E a resposta: sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência que possuam. Em alguns, o instinto de conservação se manifesta de forma puramente mecânica. Em outros, ele é exercido com o uso do raciocínio. Na pergunta 708, não existem situações em que os meios de subsistência independem da vontade do homem e onde a privação daquilo que ele mais necessita é uma consequência da força dos acontecimentos? Certamente, existem situações assim. Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve passar, e a qual já sabia que seria exposto, antes de reencarnar. Seu mérito consiste em se submeter à vontade de Deus, caso a sua inteligência não lhe forneça nenhum meio de sair da dificuldade. Ainda no Livro dos Espíritos, temos a pergunta 720A. Existem privações voluntárias que sejam meritórias? E a resposta foi: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma.
O mérito está em resistir à tentação que convida aos excessos ou ao prazer das coisas inúteis. A privação voluntária é meritória quando o homem tira do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação é apenas um fingimento, ela torna-se uma falsidade. Então, na lei da conservação, nós podemos considerar que a prática dela, para que nós consigamos reformar os objetivos da nossa reforma íntima, é que sabendo que o nosso estado atual de características físicas é passageiro, podemos continuar nos dedicando para o nosso aperfeiçoamento físico, sabendo que as novas tecnologias e possibilidades de prolongamento de vida fazem parte da lei natural de Deus, explicada pelo Espiritismo pela lei da conservação, nas questões 702 a 727 do Livro dos Espíritos. Podemos nos conscientizar, através do estudo da lei da conservação, que a vida por uma busca saudável e voltada à caridade, sem vícios ou ações voltadas ao prazer inútil do corpo, é uma excelente forma para seguirmos proveitosamente a nossa evolução. Nós estamos chegando à lei número 5. Como nós estamos aqui compartilhando os esclarecimentos do Livro dos Espíritos, para muitas pessoas são conhecimentos novos, algumas já conhecem. Então, se alguém tiver alguma pergunta nesse momento, pode digitar ali no chat a pergunta. Nós vamos seguir agora com a lei da destruição. Essa lei surgiu uma dúvida na aula passada, na palestra passada. Não é aula, né? Nós estamos apenas compartilhando aqui os esclarecimentos do Espiritismo. Nós não estamos ensinando nada. Esse nosso conhecimento, ele vem das obras básicas de Allan Kardec. Então, na palestra passada, surgiu dúvida sobre a lei da destruição. Por que a lei da destruição tem a ver com uma lei moral? Por que ela tem a ver com a transformação moral na nossa vida? Então nós sabemos que todas as leis que o Espiritismo divide a lei natural, ela é essencial para a nossa transformação moral. Porque se nós sabemos, por exemplo, na lei que acabamos de compartilhar aqui os esclarecimentos, lei da conservação, se sabemos que a privação dos prazeres inúteis do corpo nos leva à evolução, então nós já temos aí um objetivo na nossa vida. O que é um prazer inútil do corpo? Cada um vai ter uma resposta, né? No meu caso, eu poderia dizer, eu considero um prazer inútil ficar bebendo álcool aí sem parar. Mas cada um vai ter, né, o seu momento evolutivo, vai ter a sua resposta. Nós não podemos dar aqui uma regra para todos. Se nós vamos para a lei da reprodução, nós também, aplicando na nossa vida a lei da reprodução, nós temos o conhecimento que nós estamos apenas em um momento da evolução do nosso corpo físico, que é necessário cuidar desse corpo e que qualquer tecnologia que surja visando o aprimoramento do nosso corpo físico, o prolongamento da nossa vida, não está necessariamente contra a lei de Deus, e sim que ela faz parte, possivelmente, dos desígnios de Deus. Que é isso que nós precisamos fazer para prolongar a nossa vida, para que tenhamos condições de viver cada vez mais aqui no planeta Terra e assim cumprir missões maiores no nosso planejamento reencarnatório. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a média de vida era de 40 anos. Então, os planejamentos reencarnatórios
daquela época eram uns. Hoje, se a pessoa pode viver 80, 90, 100 anos, ela pode colocar muito mais coisas aí, muito mais resgates para fazer nessa vida, ideias novas para lançar, ou ideias antigas para aperfeiçoar. É o dobro de tempo, né? E até quando que isso vai aumentar? Esses dias eu vi um vídeo, eu não estou dizendo que eu acreditei, mas enfim, eu vi um vídeo onde falavam sobre umas vidas de espíritos que tinham entrado em contato com alguém aqui da Terra e dizendo que eles já estão numa evolução aonde vivem 1000 anos. Enfim, se eu acho que é verdade, na verdade eu não acho nada. Mas eu acredito que é possível. Mas isso dentro de muito tempo. Então, da mesma maneira que no século retrasado, né, 1800, vivíamos 40 anos, se alguém falasse que no ano 2000 nós iríamos estar vivendo 100 anos, a pessoa ia achar um absurdo. E hoje é uma realidade. Então, esses esclarecimentos nós podemos aplicar já na nossa vida. A lei da destruição, conforme o livro dos Espíritos, só deixa eu ver uma coisa aqui, com licença. Às vezes, quando o pessoal que está aqui na palestra fica muito quieto, é um bom sinal, mas às vezes também surge a dúvida se está tudo ok com a minha conexão. Então, melhor eu perguntar. Tá bom. A lei da destruição, no livro dos Espíritos, na pergunta 728, diz assim: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres físicos, dos seres vivos. Na pergunta 730, diz assim: se a morte nos conduz a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, ela deveria ser mais desejada do que temida? Por que então o homem tem por ela um horror instintivo que o faz ficar apreensivo? E a resposta: já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação que o sustenta nas provas. Sem ele, o homem se entregaria ao desânimo com mais frequência. A voz secreta que o faz temer a morte lhe diz que ele ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. Quando um perigo o ameaça, isto é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Então, nós tivemos uma amiga, Lippert Chiara, que disse assim: boa pergunta. É realmente uma boa pergunta, né? Eu acho que quando nós vivemos algum tempo aqui, algumas vezes pode ter acontecido de nós pensarmos que não queríamos mais viver. Chiara. Então nós temos essa pergunta, né? Se a morte nos conduz a uma vida melhor nos livros dos males deste mundo, então deveria ser mais desejado que temido. Mas também nós sabemos que simplesmente nos livrar do mal, se nós estamos sofrendo, apegado à matéria, a sofrimentos, nós também temos o esclarecimento já do livro dos Espíritos, do Espiritismo, que nos diz: nós vamos continuar iguais. Se nós estamos sofrendo agora e queremos desencarnar, nos suicidar para deixar de sofrer, não vai adiantar. Nós vamos continuar sofrendo. E possivelmente vamos sofrer até mais. Porque conforme diz a doutrina dos Espíritos, o sofrimento no plano espiritual muitas vezes dura muito mais tempo. Não, Milena.
Não acabou. A menina perguntou se acabou. É porque dessa vez eu estou só colocando imagens ali nos slides, tá? Não estou colocando textos. Vamos agora para a lei número 6, a lei da sociedade. A pergunta 766 do Livro dos Espíritos diz assim: a vida social faz parte da natureza? Só um minuto. Eu vou perguntar para a Milena se ela está escutando o áudio. Então, a vida social faz parte da natureza, da lei da natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento, inutilmente. Na pergunta 768, só um minuto que eu vou auxiliar a Milena aqui. Quando aparece uma imagem vermelha no microfone embaixo do chat, a pessoa não escuta o áudio. Então é preciso clicar ali para ativar. Na pergunta 768 do Livro dos Espíritos, o homem, ao buscar conviver em sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há, nesse sentimento, um objetivo mais amplo proveniente de Deus? E a resposta: o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros homens. No isolamento, ele embrutece e se enfraquece. Então, na lei da sociedade, nós podemos estudar uma forma de colocar em prática para conseguir reformar os objetivos da nossa reforma íntima. Conforme diz Allan Kardec, só um minutinho, por favor. Conforme diz Allan Kardec, nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais, eles se completam mutuamente, asseguram seu bem-estar e progridem. Por terem necessidade uns dos outros, é que os homens foram feitos para viver em sociedade, e não isolados. A união das... isso foi o que disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Tá? Foi essa frase. Dando seguimento aqui ao estudo que eu fiz sobre a reforma íntima, um comentário que eu coloquei foi o seguinte: a união das nossas qualidades desenvolvidas é o que nos dá condições de progredir. Na lei número 7, a lei do progresso, nós temos a pergunta 779 do Livro dos Espíritos. O homem traz em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta: o homem progride naturalmente, usando suas próprias forças, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Assim, através do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. E na pergunta 780A, como o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? O progresso intelectual conduz ao progresso moral pela compreensão do que é o bem e do que é o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência.
e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? E a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, não havendo mais dúvida sobre a vida futura. O homem compreenderá melhor que é através do presente que ele vai preparar o seu futuro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode digitar ali no chat, ele está um espaço aberto. A próxima lei que nós vamos compartilhar os esclarecimentos do Espiritismo é a lei da igualdade. Na pergunta 804 do Livro dos Espíritos, diz assim: por que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? E a resposta: Deus criou todos os espíritos iguais. Entretanto, aqueles que tiveram um número maior de encarnações são mais experientes. Assim, a diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade com que trabalham. Vontade esta que constitui o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente e outros, e esse aperfeiçoamento mais rápido de alguns é o que lhes garante aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos projetos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Nós temos na Lei da Igualdade a pergunta 814, que diz assim: por que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros? Certo, a Jane, ela indicou o livro As Leis Morais na Atualidade, do Cristiano Torque. Eu não conheço, eu gosto muito do livro As Leis Morais da Vida, do Divaldo Franco. Também é um que eu uso às vezes para estudar. Mas eu vou dar uma procurada nesse livro do Cristiano Torque. Obrigado, Jane. Então, na pergunta 814, por que Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros? E a resposta: para experimentar cada um de um modo diferente. Aliás, como já sabem, os próprios espíritos que escolhem suas provas antes de reencarnar e ao realizá-las com frequência, fracassam. Então aqui ele está falando do nosso planejamento reencarnatório, que nós realizamos, mas que muitas vezes nós não conseguimos cumprir esse planejamento reencarnatório. No filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar mesmo mostra a pessoa, o espírito que ajudou o André Luiz. Ele estava realizando um planejamento reencarnatório com quem seria sua esposa na Terra, Mas ele mesmo disse que apesar deles estarem realizando o planejamento reencarnatório de maneira minuciosa, eles já tinham falhado muitas vezes. E isso pode acontecer. Na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, as funções que a natureza destina às mulheres são tão importantes quanto as que destina aos homens? E agora, pessoal, o que vocês acham? As funções que a natureza destina às mulheres são tão importantes quanto a que destina aos homens? Essa é a pergunta de Allan Kardec para os espíritos. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma opinião para compartilhar? Acredita que as funções das mulheres são tão importantes quanto aos dos homens? Essa pergunta aqui eu coloquei justamente porque geralmente o público feminino é maior na palestra. E eu acredito que todos vocês têm interesse, em conhecer essa resposta. Então, a resposta dos espíritos foi sim, e até maiores.
É a mulher que dá ao homem as primeiras noções de vida. Então nós podemos, isso nos leva ao pensamento, pois é, a Ellen disse que acha que não, pois somos todos espíritos em evolução. E a Selma disse, pois ela dá as primeiras noções de vida, sim. A Sueli disse sim, a Fernanda disse sim. Pois é, realmente as mulheres geralmente nos dão as primeiras noções de vida, né? Então olha como isso é importante. O livro dos Espíritos, ele é romântico também, tá vendo? Ele valoriza o amor de todas as formas. E o amor maternal está valorizando muito aqui. É um pensamento que nos leva, né? A Tiara disse que é a mulher que passa doçura na maternidade, leva a educação infantil. Exatamente. Que bom, né? O amor maternal realmente ele é um amor, talvez, um dia, muitos anos atrás eu já falei que seria o mais próximo do amor de Deus para nós, porque mesmo quando um filho às vezes faz tantas coisas erradas, né? Mas a mãe está sempre ali do lado dele. E Deus é assim com a gente. Porque quantas coisas nós fazemos errados? É difícil de evitar. São as nossas más inclinações, imperfeições, né? Mas Deus está ali como uma mãe, né? Como um pai, como uma mãe, enfim, nos dando mais chances, tantas quantas nós precisarmos, desde que nós nos voltemos, né? Ao amor de Deus. Porque senão nós não é que sofreremos consequências, punições, mas é que é um efeito, são efeitos da causa, e a causa é o nosso erro. Então não é punição. Alguns chamam de aprendizado, eu chamo simplesmente de efeito de uma causa. Então, na Lei da Liberdade, o Livro dos Espíritos, na pergunta 838, toda criança deve ser respeitada, ainda que seja notoriamente falsa? E a resposta: toda criança é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crianças condenáveis são as que conduzem ao mal. Então, nós sabemos que o Espiritismo é uma das religiões onde os espíritas são bem abertos em relação às outras religiões, pelo menos eu sou. Busco ser, porque também tenho meus preconceitos ainda, mas tenho melhorado bastante. Então, a melhor religião, eu acredito, no momento, que é aquela que nos torna uma pessoa melhor, independente de qual religião que seja. Porém, nós temos aqui, né, nessa resposta, que as crianças condenáveis são as que conduzem ao mal. E agora nós entramos aqui na questão, o que é o bem e o que é o mal? Então, cada um vai ter o seu senso de bem e mal. E esse senso aí vai se dar, pode ser aperfeiçoado estudando as leis morais do Espiritismo, que são essas, que é a lei natural, que é a lei de Deus, dividido nessas 10 leis que nós estamos estudando aqui. Na pergunta 843, o homem tem o livre arbítrio dos seus atos? Uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre arbítrio, o homem seria uma máquina. Na pergunta 845, diz assim: as tendências instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre arbítrio? A resposta: as tendências instintivas são aquelas que o espírito possui antes dele encarnar. Conforme o espírito
seja mais ou menos adiantado, essas tendências instintivas podem levá-lo a praticar atos condenáveis. E na prática desses atos, será auxiliado pelos espíritos que possuam as mesmas tendências. Mas não existe arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Lembrem-se que de querer é poder. Então nós temos aqui, inclusive, só um minutinho que a Ellen disse ali que travou, possivelmente travou lá, só. Mais alguém travou o som? Ou só a Ellen? Todos estão escutando? Estou guardando aqui as respostas. Se alguém estiver com dificuldade, certo. Então, conforme Allan Kardec disse, né, o verdadeiro espírito é aquele que está sempre resistindo às más inclinações, está buscando vencer as más inclinações. O espírita, o espiritismo, ele não é perfeito, ele é um espírito imperfeito como todos os outros. Nós somos iguais. Nós somos iguais mesmo. Somos iguais até mesmo a quem está cometendo aí assassinatos. Somos iguais. Só que nós estamos batalhando para vencer as nossas más inclinações. Uma das formas de vencer as más inclinações, e é por isso que eu considero importante a reforma íntima, porque uma das formas de vencer é através da reforma íntima, que o Espiritismo nos fornece os esclarecimentos para isso. Então, por isso que nós iniciamos essa série, para auxiliarmos mais pessoas para ter acesso a esses esclarecimentos do Espiritismo e consigam, acima de tudo, aplicá-los na sua vida. Na pergunta 850 do Livro dos Espíritos, a posição social não é para o homem, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade de seus atos? E a resposta, sem dúvida, o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas deixa ao homem a responsabilidade do pouco esforço que faz para superar os obstáculos. Então, quando nós estamos com dificuldades na nossa vida, que é praticamente sempre, né? Sempre temos uma dificuldade, mas nós podemos nos esforçar para superar os obstáculos, ou podemos nos manter estagnados com a desculpa. Só um momento que algumas pessoas estão dizendo que travou. Deixa eu voltar aqui. Tá. Nós estamos com problemas na conexão. Estou na Lei da Liberdade. Quando voltar, vocês podem me avisar aqui. Tá, o áudio voltou. É que eu tirei a minha imagem da webcam, tá? Eu tirando a imagem da câmera, fica mais rápido. Então eu tirei a imagem, vocês vão ver só a imagem. Viva a mudança!
Tá bom, voltou o áudio então. Vamos dar continuidade. Eu não sei onde que travou, eu vou voltar um pouco atrás. Então eu estava falando que Deus é justo e leva tudo em conta, a posição social que nós estamos, né? Mas deixa ao homem a responsabilidade do pouco esforço que faz para superar os obstáculos. Eu falei que nós temos obstáculos todos os dias, mas que nós podemos fazer esforço para superá-los ou nos manter estagnados com a desculpa que não temos o que fazer. Então, esse esclarecimento nos dá a responsabilidade sobre os nossos atos. Na pergunta 855 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual é o verdadeiro objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não terão consequências? E a resposta: quando a vida do homem é colocada em perigo, isso é um aviso que ele mesmo desejou para se desviar do mal e se tornar melhor. Ao escapar do perigo, ainda sob o efeito do risco que correu, ele pensa seriamente em se melhorar, conforme a maior ou menor influência recebida pelos bons espíritos. Ao receber a influência de espíritos que ainda possuem a maldade consigo, ele pensa que escapará do mesmo modo que escapou de outros perigos, e novamente se deixa dominar pelas paixões. Por meio desses perigos, Deus lembra ao homem o quanto sua existência é fraca e frágil. Se ele examinar a causa e a natureza do perigo que correu, verá que muitas vezes esse perigo é a consequência de uma falta cometida ou de um dever que foi negligenciado. Assim, através desses perigos, Deus o adverte para que ele reflita e se corrija. Eu não sei se alguém aqui já correu perigos, conforme diz aqui no Livro dos Espíritos, perigos que nos fazem avaliar a nossa vida e ver, né, que nós estamos indo para um caminho que não é o melhor para a nossa evolução, e chega um momento que temos uma crise existencial, um momento onde se faz importante, necessário, extremamente necessário, uma reforma íntima para que nós consigamos cumprir os nossos planejamentos reencarnatórios. Ainda no Livro dos Espíritos, muitas vezes um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que o homem praticou por sua livre vontade. Caso contrário, o acontecimento não teria ocorrido. Quando alguém queima o dedo, isso é consequência da sua imprudência e efeito da matéria. Então, essas perguntas aqui, quando nós estamos estudando, eu mesmo, quando li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, foi uma leitura muito forte para mim. Eu li bem aos poucos. Eu demorei 1 ano para ler todo o Livro dos Espíritos. Foi aos poucos que eu li. E a cada parte que eu lia, eu ia me conscientizando de algumas coisas. E foi através do Espiritismo que eu realizei uma reforma íntima, muitas, na verdade, com muitas reformas, e executei uma transformação moral, porque nós temos estes esclarecimentos que, se nós pararmos para pensar e aplicar eles, não tem como nós nos voltarmos mais ao mal, ou pelo menos quando nós nos voltarmos ao mal, vai ser porque é uma má inclinação que nós ainda não conseguimos superar. Tudo bem, mas nós temos que continuar nos esforçando através de mais reformas íntimas. Então eu estou compartilhando com vocês que esse estudo não é um assunto que eu simplesmente gosto, acho bonitinho. É uma coisa que eu fiz, que foi importante e que na verdade mesmo eu faço ainda. E que eu acredito sinceramente que eu vou fazer pelo resto dessa minha vida. Porque eu não vou alcançar a evolução total nessa vida, né? Infelizmente. Então nós vamos estar sempre evoluindo. O Renato perguntou: Demetrios, qual a sua opinião sobre a catarse de violência dos últimos meses, das pessoas se tornando justiceiras? Como barrar toda essa intolerância? Eu acho que
maneira de barrar essa intolerância é doando amor por onde nós passamos. Nós temos que doar amor. Então eu vejo às vezes essas notícias, tá? Eu não acompanho muito assim essas notícias dos jornais, tudo, mas algumas eu acabo sabendo. Então teve esse pessoal aí que assassinaram sem querer uma pessoa que acreditavam que ela era que estava sequestrando crianças. Então nós pegamos nesses atos aí. Eu até quando um amigo me contou, estava trabalhando, daí eu falei assim para ele assim, pois é, só um minutinho que travou aqui. Eu vou aguardar voltar. Eu gostaria que confirmasse então no chat se voltou. Algumas pessoas, a Maria, Fernanda, a Maria agora falou que voltou. Vamos esperar mais alguém confirmar. Tá. Bom, estava falando sobre esse caso das pessoas que assassinaram a moça. Eu até na hora falei assim pro meu colega de trabalho. Pois é, normal, né? E ele achou engraçado eu falar normal. Porque na hora que eu estava ouvindo, eu já comecei a ver todo o acontecimento de acordo com todas as leis e esclarecimentos do Espiritismo. E outras ciências também que explicam, religiões, né? Nós podemos ver aí um contexto muito maior do que se acredita. Se nós pararmos para analisar pelo ponto de vista físico, várias pessoas assassinaram a mulher. Mas se nós pararmos para analisar, considerando a lei natural, que nos fala sobre conservação, que nos fala sobre reencarnação, sobre a lei da destruição, fala sobre a lei do progresso, onde temos a lei da causa e efeito, nós podemos imaginar que tem mais coisas que está acontecendo nesse contexto dessas pessoas do que nós achamos. Então não é simplesmente um ato absurdo de violência dos últimos meses. É uma coisa que no nosso mundo ainda é necessária. Nós estamos nesse nível e nós somos iguais a essas pessoas. Nós não podemos achar que nós somos superiores, porque se nós fôssemos, nós não estaríamos mais neste mundo. Nós podemos sim ter algumas qualificações morais mais aprimoradas. Conforme nós explicamos aqui, algumas pessoas têm algumas qualidades que outras não têm. Mas, de regra geral, nós estamos no mesmo nível. Se nós pararmos para pensar, no século passado existia muito mais violência. Na época de Jesus Cristo existia muito mais violência. A violência aumentou? Eu acho que não, diminuiu muito. A Luana diz aqui que está conhecendo o Espiritismo há pouco tempo e tem muitas dúvidas na visão do Espiritismo porque somos traídos. Olha, Luana, a lei da liberdade, tá? Fala sobre o conhecimento futuro, por exemplo. Aí diz assim, na pergunta 868, o futuro pode ser revelado ao homem? E a resposta, em princípio, o futuro ele é oculto e apenas em casos raros e excepcionais Deus permite que ele seja revelado. Então, o Espiritismo tem uma pergunta aqui, tem um esclarecimento no livro dos Médiuns, que diz assim, os Espíritos dizem, ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que os espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades, em vos predizer a boa fortuna. Então, nós vamos à seguinte questão. Por que nós somos traídos?
É uma injustiça ou não é? Tudo isso são questões que nós temos que analisar conforme a lei de causa e efeito, conforme a lei da reencarnação. O que pode ser? Diversas coisas. Então, o Espiritismo, ele não fala, as obras básicas de Allan Kardec não tem nenhuma resposta para lhe falar assim, ó, por que as pessoas são traídas. A não ser pelo fato que nós estamos aqui vivendo de acordo com a lei da causa e efeito, a lei da reencarnação, e que há uma justiça ocorrendo em todo momento. A última lei que nós temos, que é após a lei da liberdade, tá? Quase que eu esqueci aqui até de falar, né? É a lei da justiça. Eu estou dando andamento ainda à resposta para ti, tá, Luana? A lei número 10 é a lei da justiça, amor e caridade. Na pergunta 873 do Livro dos Espíritos, diz assim: o sentimento de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta: é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Por isso encontrareis, muitas vezes, nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. E na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós podemos ver aí, Luana, uma pergunta, um conhecimento que você pode refletir, tá? Eu vou até repetir. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O comentário de Allan Kardec para esta pergunta é o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Colocando essa lei da justiça em prática, nós podemos dizer o seguinte: que a prática diária do amor ao próximo é essencial para que consigamos realizar todos os aprimoramentos morais que precisamos nesta vida. As palavras e ações de Jesus já nos indicam há muito tempo os benefícios de amar ao próximo e amar inclusive os nossos inimigos. No nosso trabalho, quando estamos enfrentando momentos tensos, decisivos, onde pode ocorrer desavenças entre colegas, a caridade se mostra essencial para passarmos por esses momentos, criando e conservando amigos, e não inimigos. Na rua, no supermercado, no trânsito, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizesse para nós é essencial para que deixemos um rastro benéfico por onde passamos. E nos momentos mais difíceis, elevar os pensamentos para buscar a semelhança em Jesus Cristo. É uma ótima maneira para se manter tranquilo, sabendo que tudo passa. Na convivência familiar, em todos os momentos, a compreensão ao próximo é importante para que os laços de amor se fortifiquem e assim consigamos restaurar qualquer karma com algum familiar ou nos aproximar ainda mais de quem tanto amamos. Portanto, executamos a justiça com os outros conforme a justiça que queremos para nós. Tratamos com amor os outros conforme gostaríamos de sermos tratados. Somos caridosos para com todos, tanto quanto desejamos que sejam com nós. Lembrando sempre que, amando o máximo que pudermos,
estaríamos sendo o melhor que podemos ser. Então, nós finalizamos agora com essa última lei, que é a lei da justiça, amor e caridade. Essa é a lei prioritária da lei natural, a lei da justiça, amor e caridade. Quem vive de acordo com essa lei, vive de acordo com a lei de Deus, sem exceção. A pessoa não precisa ter religião, não precisa ser rica, não precisa ser nada. Mas se ela vive de acordo com a lei da justiça, amor e caridade, ela vive conforme a lei de Deus. Ela está evoluindo o máximo que pode evoluir. Porque a nossa evolução, ela é principalmente, essencialmente moral. É através do aprimoramento moral que nós vamos nos libertando das energias densas da matéria. Então, apesar do intelectual, da inteligência ser importante, porque ela nos leva ao aprimoramento moral, é o aprimoramento moral, com ou sem inteligência, que vai nos levar à evolução. Porque o amor ao próximo é a lei máxima de Deus, conforme disse, inclusive, Jesus Cristo. E conforme nós podemos perceber na nossa vida, né? Quando nós conseguimos aplicar isso, quando nós conseguimos viver assim, a nossa vida é muito melhor. Isso aí eu acho que todos que, quando conseguem, se sentem muito bem. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou dar um tempinho aqui para perguntarem. Essa é uma palestra mais longa, porque são 10 leis, né, da lei natural. Eu, inclusive, resumi bastante. Vou dar um tempo para que todos consigam ouvir, porque eu sei que tem um lag para ouvir que eu estou falando. No nosso site, institutochicoxavier.com, vocês podem encontrar as palestras anteriores, principalmente a parte 2, onde tem as perguntas objetivas. Ela é essencial, porque são essas perguntas que vão nos levar a respondê-las, né? E são as respostas que vão nos dar conteúdo sobre nós mesmos. Através das respostas que nós teremos o autoconhecimento. Vou tentar fechar aqui. Boa noite, Maria. Sim, Ellen. Está gravada. A próxima palestra possivelmente será na segunda-feira. Tá? Nós avisamos sempre na nossa página do Facebook. O conteúdo da próxima, nós vamos falar sobre o segundo procedimento para conseguirmos reformar os objetivos identificados. Esse segundo procedimento é a elevação dos pensamentos através da leitura edificante. E possivelmente nós vamos tratar de 2 procedimentos na mesma palestra. Que é esse o segundo que eu li, né? E o terceiro procedimento, que é as reconciliações através do perdão, resgatando karmas e curando mágoas e ressentimentos. 8h30 é um horário minuciosamente estudado aí, devido ao horário eleitoral, né? Então vou aproveitar para quem não quiser ver todos os dias o horário eleitoral, na segunda-feira que vem, conforme vamos anunciar no Facebook, pode acompanhar essa palestra aqui, que vai ser a parte 5, sobre reforma íntima através do Espiritismo. Eu só indico, sinceramente, que peguem o material que tem no institutochicoxavier.com, no menu áudio, Demétrio César Rodrigues, palestra 2,